E aí pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos. No vídeo de hoje veremos uma história muito nostálgica para a maioria de vocês de um filme de fantasia e animação chamado As Aventuras de Shark Boy e Lava Girl. Então vamos juntos para mais esse recap. Uma voz nos narra o que foi falado a ele há algum tempo atrás, contando a história de um garoto chamado Shark Boy, um estagiário a biólogo marinho junto ao seu pai que estuda sobre tubarões brancos em uma base de pesquisa no meio do oceano. Lá ele alimentava os tubarões e também deu nome a eles, e isso o deixava muito feliz. Porém, certo dia, uma tempestade muito forte cai sobre o laboratório, o destruindo por completo. Num bote salva-vidas, o seu pai ao longe grita, cada vez se afastando mais. Agora sozinho ao mar, correndo perigos, lá ele é cercado por tubarões. No entanto, é reconhecido por um deles e não o ataca, dizendo para os outros que ele era seu amigo. Então levam Shark Boy para uma caverna onde havia centenas deles. Sem medo algum, o garoto começa a se juntar a eles dentro da água, com um dos tubarões o ensinando a ser como um deles. Ao passar de muitos dias, ele começa a criar guelras e dentes afiados, até mesmo nadadeiras. Na superfície, vemos que quem nos contou toda essa história era um garoto chamado Max, que certo dia pescando no pier se encontra com ele e logo se tornam amigos. Ele então o leva para casa onde seus pais não se davam bem. No seu quarto, ele ouvia e escrevia tudo que Shark Boy contava das aventuras que teve ao procurar seu pai por todo lugar. Certa noite, uma luz aparece em seu quarto e, surpreso, ele se admira ao ver uma garota muito bonita que tinha um cabelo que brilhava em chamas e o corpo como que uma aparência de rocha derretida. O garoto logo então a chama de Lava Girl. Ela diz que tem que voltar junto com Shark Boy para um planeta chamado Baba. Eles então saem e, entristecidos, se despedem, onde depois disso Max nunca mais os viu. Na escola, vemos que Max contava essa história na sala de aula como um trabalho de apresentação sobre o que fizeram nas férias. Porém, todos pensam que tudo o que ele disse é apenas fruto de sua fértil imaginação, jogando em seguida várias bolas de papel nele. Uma garota então o pergunta sobre os poderes de Lava Girl. Ele, tímido, responde que ela pode lançar lava incandescente pelas mãos. Quando então o professor chamado Senhor Eletricidade pergunta quem achava verdadeira a história de Max, mas ninguém acredita. Um garoto chamado Linus, debochando, pede para Max trazer para a aula no dia seguinte os personagens de sua história. Porém, ele fala que eles foram embora. Vemos que Linus não gosta de Max, que logo é chamado à frente para também apresentar seu trabalho do que fez nas férias. Ele conta sua história, porém uma que insultava Max, fazendo todos rirem dele. Depois da aula, o professor avisa os dois para tentarem ser amigos, mas eles não querem. Depois, falando a sós com Max, pede para que ele se concentre no mundo real e não nos sonhos. Ele então em seu caderno escreve a frase: "É proibido sonhar". Então, saindo da sala, o professor o pergunta que livro é aquele. Max responde ser o diário dos sonhos dele e que jamais se separariam. Já lá fora, perto do parquinho, Max é zombado por Linus, que mostra seu desenho tentando debochar dos sonhos dele. Porém, Max zomba do desenho dele e assim ele com os demais garotos correm atrás de Max para tentar pegar o diário dele. Cercado e sem poder fazer nada, ele joga o diário contra eles. Porém, era apenas para conseguir uma brecha e assim ele consegue fugir dali. Mas ao tentar escalar as cordas, se machuca feio deixando cair seu diário. Linus então pega e diz que vai refazer a sua história, demonstrando que vai estragar tudo o que ele fez. Pela madrugada em casa dormindo, Max é acordado com vozes que o chamavam. Assustado, ele se levanta e se depara com pegadas estranhas. Ele então a segue, o levando para a cozinha. Chegando lá, ele vê que alguém havia comido e saiu às pressas. Repara que os biscoitos tinham marcas características de seus amigos Shark Boy e Lava Girl. Seu pai e sua mãe então chegam e o perguntam o que estava fazendo ali. Ele conta sobre o que achava das pegadas estranhas e os biscoitos mordidos. Seus pais, não acreditando, mandam que ele volte a dormir. Chegando em seu quarto, ele fala sozinho pedindo para que não o deixem ir para a escola no dia seguinte, e dorme esperançoso de ir para o planeta Baba, onde sua diversão seria garantida. Alguns flashes de seus sonhos aparecem, mas ao acordar e abrindo as janelas do quarto, vê que seu pedido não foi realizado, pois teria que ir novamente para a escola. No café da manhã, seu pai mostra um robô que Max estava tentando montar e desistiu de terminar, devido seu pai ter dito antes que não valeria a pena montar, pois não funcionaria. Seu pai logo se desculpa, mas Max não quer terminá-lo mais, achando que agora é bobagem. Saindo para ir à escola, sua mãe iria levá-lo, mas descobrimos que ele mora bem em frente a ela. Ele acha isso uma situação muito chata, pois não teria nem como ter alguma desculpa para faltar um dia. Max continua a pedir para que aconteça alguma coisa que o impedisse de ir para a aula, mas nada acontece e então ele vai. O professor tenta dar aula quando uma garotinha fala que teve um sonho onde tinha uma menina de gelo junto a um garoto dos sonhos, e os poderes dela vinham de seu cristal no pescoço. Logo vemos que todos os alunos também criaram seus próprios personagens, cada um com seus poderes. Max, vendo que a garotinha estava com frio devido a estar bem debaixo do ar-condicionado, pede para trocar de lugar com ela, mas o professor então o questiona se ele queria fazer amigos. Max diz que sim, e é aí que descobrimos que ela era filha do professor e que ele não queria que Max ficasse com amizade com ela. Linus chega na sala e Max vai pedir de volta seu diário. O professor então manda que Linus o devolva e que se ele continuar assim será chamado de menos. Abrindo seu diário, Max vê que ele estava todo rabiscado. Então, irado com isso, ele grita que Linus estragou tudo. Uma confusão começa e Max lança contra ele o diário. O professor se levanta e, colocando moral, diz que os dois ficariam depois da aula, quando então lá fora uma forte tempestade se aproximando abre as janelas.
O professor tenta fechá-las e vendo que estava cada vez mais forte, ele então se joga no chão. Quando em seguida Lava Girl e Shark Boy entram com tudo na sala, fazendo todos agora acreditarem que eles eram reais. E assim que entram, dizem que estavam procurando por Max. Todos apontam para ele e então Lava Girl vai até lá queimando os papéis nas mesas dos alunos ao passar. Quando ela o vê, diz que precisava da ajuda dele, então o chama para ir com eles para o planeta Baba, dizendo ser o seu planeta natal e que Max quem tinham inventado. Porém Max, não acreditando, diz que tudo é um sonho e que ao fechar e abrir os olhos eles sumirão. Ele fecha e depois que abre, realmente eles somem, porém somente da frente dele, pois agora estavam atrás. Shark Boy diz que ele precisava ir, pois senão as trevas iriam atacar os mundos. Ele então vai e se deparam com uma enorme nave no formato de tubarão. Entrando nela, eles partem, mas vemos que os dois são totalmente dependentes de Max, pois ele é quem sabia pilotar. Passando por todo o sistema solar, eles chegam ao planeta, e pousando nele, reparam tudo em sua volta, dizendo a Max que o planeta não era para ser assim. Porém, Max diz não lembrar. Shark Boy fala que tudo aquilo é fruto de sua imaginação e diz também que ele tinha poderes. Lava Girl fala que ele era mais forte do que qualquer um deles e tudo que existe ou existiu começou a partir de um sonho. Mas o planeta estava morrendo, faltando apenas 45 minutos para a destruição total, diz Shark Boy vendo em seu aparelho. Então, para salvar tudo o que ele sonhou, tinham que ir para a Torre dos Sonhos, onde algo estava fazendo o planeta morrer. Lava Girl fala que eles, porém, terão que passar por desafios, onde terão que primeiro atravessarem a passagem de tempo, andar no trem da linha do raciocínio, nadar pelo rio da consciência e patinar em um mar de confusão cheio de gelo. Eles ficam preocupados também em suas personalidades mudarem devido a tudo que pode acontecer. Quando de repente aparecem nuvens pretas que é relacionado a pesadelos e eles então correm. Porém, Shark Boy diz que o pior pesadelo é o Senhor Elétrico, lembrando do professor dele na escola. Eles chegam no local que Max fez para as crianças se divertirem, mas não tem ninguém. Lava Girl diz que elas devem estar presas na montanha do Nunca Sai, dizendo que o Senhor Elétrico tinha causado isso. Os dois falam que ele não deixa as crianças descansarem, pois se elas dormirem e sonharem, os poderes dele acabam. Então faz elas andarem numa montanha russa sem parar. Eles decidem salvar as crianças, porém o Senhor Elétrico os observa. Então sobem com seus poderes na grande e imparável montanha russa. Porém Max, não conseguindo como ele, sobe pelas escadas mesmo, pois não sabe e nem sente que tem algum poder. Lava Girl, chegando no carrinho, usa seu poder e começa a pará-lo juntamente com Shark Boy. Eles conseguem, tiram as crianças e entrando nele seguem em frente rumo à sua aventura. Em alta velocidade, num salto incrível, eles vêm à casa de Lava Girl, um vulcão que estava perdendo a força. Depois retornam para os trilhos da montanha-russa, logo chegando onde estava o Senhor Elétrico, que olhava as crianças que aparentemente brincavam. Quando ele se vira, vemos o rosto do professor Eletricidade. Ele fala que estava seguindo a ordem de levar o caos, mas Max pergunta quem mandou ele fazer aquilo, sendo que ele o tinha feito com o propósito de manter o planeta bem. Ele, não dando a mínima para o que eles dizem, ordena um ataque contra eles com vários fios elétricos. Shark Boy tenta lutar, mas logo é nocauteado. Lava Girl tenta lançar lava sobre ele, mas ele só finge ter sido vencido, então logo revida e dá um choque nela. Enquanto Max foge, Shark Boy chega e o salva. Eles enfrentam mais uma vez, porém agora mandando Max atacar, pois acreditavam que ele venceria fácil, mas ele não faz nada, pois ainda não lembrava de ter algum poder para isso. Então são capturados e lançados no cemitério dos sonhos. Eles aparecem na passagem de tempo, onde tem grandes marcadores de hora e um deles quase os acerta. Shark Boy pergunta onde está o diário de sonhos de Max, porém ele responde que deixou na Terra. Shark Boy então fica chateado e sem esperança de salvação, quando eles caem no cemitério dos sonhos. Enquanto isso, o Senhor Elétrico falava com um rosto, que era o que de fato estava por trás de todo o mal naquele planeta. E perguntando dos intrusos, o Elétrico diz que eles estão no cemitério dos sonhos, mas se quisesse eles de volta, iria pegá-los quando eles estiverem dormindo. Porém, o rosto lhe fala que Max sonha acordado, sendo que quando ele descobrir que pode fazer isso e realizar o que quiser, eles estariam em perigo. Enquanto isso, os três, tentando descobrir uma maneira de saírem dali, veem que as trevas os estavam seguindo e param para fazer Max sonhar alguma coisa que desse para os tirarem dali, porém não consegue. Shark Boy começa a ficar sem paciência e tentar nocauteá-lo para que ele dormisse logo e sonhasse algo útil. Mas Max percebe um dedo de uma mão enorme quando ele reconhece que era seu robô de lata que quando menor começou a fazê-lo para ajudá-lo com seu dever de casa. Mas as pessoas nunca acreditaram nele e então desistiu de terminá-lo. Chegando perto dele, Max o acorda e diz que ele foi criado para ser muito inteligente. Max então pergunta como consertar tudo aquilo. O robô diz que ele deveria ir à Terra do Leite com Biscoito, onde estão todos os bons sonhos e as respostas. Então leva eles para o trem da linha do raciocínio, onde eles precisam se concentrar para que eles não se perdessem, e o trem os levaria direto para onde eles queriam ir. No entanto, no meio do caminho eles perdem o raciocínio e com o trem fora de controle eles decidem pular. A sorte é que eles já estavam perto de chegarem e caem bem em cima de um biscoito em um rio feito de leite, quando reparam que chegaram no lugar que queriam. Max tenta dormir para sonhar, mas não conseguindo, eles ouvem um barulho como de um coração enorme batendo. Lava Girl pergunta a ele se ele tinha feito alguma criatura grande assim que comesse todos aqueles biscoitos gigantes. Ele não se lembra, mas logo vemos surgindo atrás de grandes doces seus pais gigantes que vão para pegar o biscoito em que eles estavam. Eles tentam fugir, porém seu pai gigante alcança o biscoito antes, quase devorando eles juntos. Senhor Elétrico ainda procura os três com criaturas caninas chamadas de Eletrocães, que os controla com eletricidade.
quando o rosto estranho aparece novamente e quer saber se eles já tinham os encontrado. Depois de comer um pouco, Max consegue dormir e sonha com alguma coisa. Logo aparece uma moto voadora no estilo de Shark Boy. E quando ele ia sonhar com Lava Girl, tem pesadelos e ela o acorda, pois a escuridão já estava chegando perto. Logo vêm os eletrocães se aproximando junto com o Senhor Elétrico. Eles sobem na moto, porém Max esqueceu de sonhar com o principal, o combustível. Os três então enfrentam as centenas de criaturas e Lava Girl acaba ficando sem poderes, pois algo está acontecendo com ela em específico. Shark Boy, por outro lado, é um excelente lutador e consegue muito bem se sobressair até ser distraído por seu companheiro, onde com isso acaba sendo eletrocutado. Max então por fim toma coragem e se prepara para lutar. Ele até consegue derrubar alguns eletrocães, mas logo toma um choque e cai também de cabelos em pé. Lava Girl estava presa e se derrete para poder se libertar, se encontrando com eles em seguida. Max pensa em algo e achando que vinha alguma coisa turbinada, vem que conseguiram somente um barco de Banana Split. Decepcionados, mas sem escolhas, eles sobem e fogem dali pelo Rio de Leite, onde os eletrocães não conseguem segui-los. Eles chegam ao Riacho da Consciência e Lava Girl pergunta o que ele tinha sonhado. Max então pega o dedo dela e desenha um coração. Shark Boy diz ser o coração de cristal, algo poderoso que congela qualquer coisa, inclusive o tempo. Shark Boy fala que o castelo onde ele está é governado pela princesa de gelo. Lava Girl fica com ciúme quando ele diz que ela era a menina mais bonita, dizendo que ela é fria e cruel, que nunca se dão bem pois um é fogo e outro é gelo. Porém Max diz que precisam do coração e então decidem ir até lá. Chegando, eles veem um castelo de gelo onde vive a princesa que tinha o tal coração, no qual eles poderiam usar para ajudá-los no que precisavam. Vendo uma ponte de gelo que leva até a entrada, eles começam a atravessá-la. Mas Lava Girl não consegue segui-los, pois iria derreter toda a ponte, então ela volta correndo. Max pergunta se ela pode atravessar dormindo, pois seria a única maneira de o calor do corpo dela diminuir. Ela consegue e vai atravessando devagar enquanto o Senhor Elétrico e seu exército já se aproximavam deles. Shark Boy acaba acordando ela, os fazendo correrem para não caírem, pois ela destrói toda a ponte ao aquecê-la. Eles conseguem, mas logo são surpreendidos por Elétrico, que os capturam. Levados ao rosto estranho que se declara imperador do planeta Baba, Lava Girl diz que era Max quem mandava em tudo aquilo. Então ele diz que no começo poderia ser que sim, porém agora quem mandava ali era ele e se mostra sendo o temido colega de Max, Linus, que agora se chamava de Menos, que diz ter ficado forte ao ler bastante seu diário e refazendo tudo ao seu gosto. Ele ameaça Shark Boy com enguias elétricas e dizendo que seu pai estava no fundo do oceano. Para Lava Girl, ele fala que ao congelar o centro da Terra, todo o seu poder acabará. Então em seguida joga os três e volta a dormir para sonhar. Presos e com seus poderes fracos, nem Lava Girl ou Shark Boy conseguem abrir a prisão em que estão. Quando em certo momento várias bolhas chegam cantarolando e Shark Boy diz que não aguenta devido à sua super audição. Então explode em raiva, se tornando meio tubarão e começa a comer as grades, conseguindo assim fazer uma abertura para saírem dali. Eles escalam até o topo onde Menos estava e Max consegue pegar seu diário de volta, quase morrendo de susto quando vê que ele estava dormindo de olhos abertos. Eles saem dali e agora com seu diário em mãos, descobrem muito de seus sonhos e um deles era que Lava Girl tem uma lava-cicleta, onde ao pronunciar isso aparece uma moto com rodas feitas de lava e aparência turbinada. Max vê também que o pai de Shark Boy realmente estava no fundo do mar, porém em um submarino procurando por seu filho. Ele fica feliz e descobre a localização onde seu pai pode estar, dizendo que tem que voltar para a Terra para procurá-lo. Lava Girl quer ver se tem mais alguma coisa sobre ela, mas quando ela pega o diário, deixa ele em cinzas, pois ela queima qualquer coisa ao tocar. Isso a deixa com raiva de si mesma e pergunta a Max o motivo dele a ter criado daquele jeito. Também o porquê de ter feito uma equipe tão incompatível como aquela, como fogo e água. Quando então seus cabelos começam a pegar fogo e Shark Boy molha ela para esfriar a cabeça. Eles decidem voltar atrás do coração de gelo enquanto o Senhor Elétrico acorda Menos, que fala para ele destruir Shark Boy e Lava Girl, que são os sonhos mais valiosos de Max. Os três então conseguem chegar até o coração. Shark Boy tenta pegá-lo, mas não consegue e cai ficando com sua barbatana presa. Max decide ir no lugar de Lava Girl, pois ela poderia queimar e destruir tudo. Ele sobe e consegue pegar o cristal com uma luva, mas o pilar em que eles estavam apoiados começa a rachar, fazendo ele deixar o coração de gelo cair. Lava Girl, sem saber que tudo que ele toca é congelado, na hora consegue segurá-lo, mas é congelado instantaneamente. Quando então grandes guardas de gelo despertam e o cercam, depois os levando até a princesa. Max se surpreende, pois ela era igual à sua colega de classe que gostou de sua história. Eles queriam um cristal para poder congelar o tempo, mas não esperavam que só a princesa poderia usá-lo. Então Max pede para ela os ajudar, porém ela diz que não pode sair dali, mas oferece o cristal a eles, pois o verdadeiro não era o que eles tinham pego. Então lhe propõe um desafio, dizendo que se ele escolhesse o certo entre todos os outros que estavam na sala, ele poderia levá-lo. Max pensa um pouco e, reparando no cristal em seu pescoço, ele o escolhe e acerta. A princesa, porém, o avisa que se ele não trouxesse o cristal de volta, o seu reino seria destruído. Então o pai dela realiza uma cerimônia tipo de casamento e o autoriza a usar o cristal. Depois os três saem e seguem para a Torre dos Sonhos, usando Lava Girl congelada para escorregarem rápido pelo gelo. Quando então eles logo param, pois não havia mais tempo.
Então Max tenta usar o cristal, porém não funciona, pois somente a princesa poderia usá-lo. Lava Girl consegue sair do gelo e na mesma hora percebem que Elétrico estava próximo. Shark Boy, não resistindo a seu instinto feroz, vai com tudo atrás de derrotá-lo. Porém, quando o encontra, ele joga várias enguias elétricas que o perseguem e o pegam dentro d'água, deixando ele desacordado no fundo. Max não consegue nadar para trazê-lo à superfície, então Lava Girl se oferece, pois Shark Boy era seu melhor amigo. Max diz que ela poderia morrer se entrasse na água, porém mesmo ela sabendo desse risco, pula e vai buscá-lo. Conseguindo trazê-lo de volta, logo desmaia pois seu fogo se apaga. Com isso, Shark Boy e Lava Girl estão inconscientes. Max, achando que Lava Girl estava morta, se lamenta muito sem saber o que fazer. Quando então seu robô chega e conversando com ele, Max diz que queria que seus sonhos se realizassem, mas fica entristecido pois tinha sonhado somente para ele. Fala também que sonhos egoístas não se tornam realidade e morrem. Max pergunta o que fazer, então o robô fala para ele ter sonhos novos e agora sem egoísmos. Quando Shark Boy acorda e vê sua amiga aparentemente morta, pois a chama que a mantinha viva tinha apagado. Ao fundo, vemos que porém um vulcão volta a acender, uma chance de salvar Lava Girl. Max então tem a ideia de levá-la para lá. Shark Boy diz que vai fazer isso pois ele é rápido. Então, correndo em grande velocidade, vai em direção ao vulcão mesmo sabendo que corria o risco de se queimar, mas faz isso por sua melhor amiga. Max, pensando, imagina que Lava Girl não era destruição como ela achava que era, mas sim algo muito importante. Shark Boy chega ao topo e lá ele a joga dentro da lava do vulcão, onde não demora e ela retorna muito mais poderosa. Max fala que ela não é destruição e sim luz, que logo dissipa toda a escuridão que dominava todo aquele local. Max, agora sabendo de seu real poder, rapidamente chega ao topo do vulcão, falando que iria cuidar de menos. Depois, com um simples estalar de dedos, descongela todo o oceano, onde Shark Boy agora tem seu exército de peixes novamente. Max consegue chegar até Menos e então a disputa de poder começa, mostrando quem seria mais forte entre os sonhadores. Menos ataca primeiro com peixes piranha e Max se defende com bolhas que os prendem e assim ganha. Eles então continuam com sua batalha de sonhos. Enquanto isso, Shark Boy aguarda Elétrico, que achava que podia vencê-lo facilmente, se achando muito forte. Mas é surpreendido por tubarões de Shark Boy que o cercam, o levando para a água e lá o vencem. Voltando ao seu estado natural, Menos devolve o ataque, se mostrando maioral e erguendo-se muito alto em um pilar de pedra. Porém, Max o seguia da mesma altura sempre, dizendo a ele que os sonhos dele algum dia foram destruídos, mas que eles poderiam fazer um bem maior juntos. Max, querendo se tornar amigo de Linus, não se importa no que seu eu mal tinha feito. Então se aproxima dele e estende a mão. Linus, se aproximando também, mostra estar arrependido quando então os dois caem. Mas Max, como um excelente sonhador, logo pensa em algo e o salva. Já em segurança, fala para ele parar e não destruir mais os sonhos de ninguém, pois senão assim os dele também seriam destruídos. Lava Girl e Shark Boy chegam e todos juntos estão felizes por estarem unidos. Porém, Elétrico chega e diz que não voltará a ser quem ele foi criado para ser e sai voando. Preocupados com o que ele disse, se perguntam para onde ele foi. Vendo em seu rastreador, Shark Boy descobre que ele estava indo em direção à Terra. Linus fala que ele está indo destruir Max dormindo na Terra, descobrindo assim que tudo o que aconteceu ali era um sonho de Max e isso o deixa chateado. Mas Lava Girl diz que ele poderia realizar seus sonhos na Terra e o manda piscar 3 vezes. Quando chega no 3, Max acorda de seu sono. Ele ainda estava na sala de aula e seu professor dizia estar vindo um tornado, mas Max diz que era pior do que isso, pois era o Senhor Elétrico fazendo tudo aquilo. Max fala para o professor quem ele era e ele fica surpreso pelo fato de Max ter o imaginado como uma criatura mal em seus sonhos. Seus pais lá fora tentam entrar na escola, mas não conseguem e sua mãe é levada pelo tornado. Achando que ela tinha ido para sempre, seu pai fecha os olhos e deseja que ela volte. É aí que Lava Girl aparece, trazendo ela de volta. Porém, se descuidando, ele é levado também por um tornado. Mas vemos em seguida que também Shark Boy veio e traz ele de volta. O professor pergunta se alguém tinha alguma ideia de destruir o Elétrico e Linus, achando que podia derrotá-lo, vai até ele, mas somente para ser atingido por um choque. Linus então dá a ideia de congelar ele. O professor acha isso uma ideia sem sentido, mas Max acha excelente e lembra de algo em seus sonhos, pois ele estava com o cristal da princesa, que era sua colega de classe. Ela se admira, falando que tinha aquele colar, mas só em seus sonhos. Max então coloca no pescoço dela, pois somente ela conseguiu usá-lo. Ela então, com um semblante de confiança, passa entre os alunos e enfrentar o Senhor Elétrico, que sem chance é congelado e destruído. Então o tempo começa a voltar ao normal e uma neve inesperada deixa os alunos felizes ao brincar com ela. Um outro sonho de Max se realiza, que era ver seus pais unidos e bem. Então logo vai até eles e os abraça. O filme termina mostrando Max novamente contando mais uma história, onde agora ele fala o destino de Shark Boy, que sendo o rei dos oceanos, continua a procurar por seu pai. Enquanto Lava Girl agora é a rainha de todos os vulcões da Terra. Os dois vivem unidos e bem, onde Max em seus sonhos pode visitá-lo sempre que quiser. Max termina dizendo para que quando sonharem, sonhem os melhores sonhos e se esforcem para os tornarem realidade. Vemos também que Max enfim termina de construir seu robô, o fazendo real também agora em sua vida. Obrigado por assistir e se gostaram, por favor, deixem aquela força com seu like e sua inscrição aqui no canal para mais vídeos como este. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Fui!